Bom dia, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui para falarmos mais uma vez sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começar a falar sobre o nosso querido e amado Fluminense, gostaria de pedir a colaboração a vocês. Se inscrevam no canal, dê o like e compartilhe para que o YouTube possa ajudar o nosso canal a crescer. E agradeço a quem já se inscreveu, tá? Que estão colaborando muito com o nosso canal. E também, se puderem, façam um Pix para colaborar com o nosso canal, de repente comprar algumas coisas que estão faltando pro canal. Vocês sabem que eu não sei fazer direito o canal, mas estou muito feliz porque estou começando a fazer mais vídeos e estou tendo mais seguidores e mais inscritos. E aí mas tem muito mais gente que assiste o canal e não se inscreve. Gostaria de contar com a colaboração de todos que assistiram o vídeo para se inscreverem e dar o like e compartilhar. E por favor, ajude com o Pix. Nosso Pix é do Banco PicPay, paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, Pix do Banco PicPay, paulorcribeiro@hotmail.com. Agora vamos falar sobre o Fluminense. Eu estava vendo ainda agora o Gabriel Amaral, da Rádio Tricolor, falou que ele pegou do Central Fluminense, né? Que ontem isso. Mas hoje ele estava falando ontem ele falou do Léo Jensen, que vai ser titular na lateral esquerda. O Renê vai ficar barrado. Perdoe-me. Aí se é do mal de parque, começa a falar, a garganta fica ressecada, aí dá vontade de tossir. Perdoe-me mesmo. Agora eu estava escutando o Gabriel Amaral. O Gabriel Amaral estava falando que o Renato vai poupar o time quase todo, né? Deu uma escalação para poupar o time por causa da sequência de jogos que está tendo, lugares longe, né? Então é melhor. E como esse time que nós vamos jogar hoje pela Sul-Americana é muito fraco, a gente pode poupar e mesmo assim ainda ganhar bem o jogo. Depois eu falo, a gente ainda pode ganhar de goleada. Então, provável escalação de hoje Fábio, esse não sai nunca, graças a Deus, só que eu acho que ele só sai se tiver contundido, mas graças a Deus continua e não está contundido. O Fábio aí na lateral direita, Samuel Xavier, a zaga Ignacio, Thiago Santos, e na lateral esquerda, Léo Jensen. No meio de campo, Bernal, esse eu estava querendo ver jogar realmente. Bernal Peraí que eu esqueci o nome. Esse meu mal de parto está me dando esquecimento. Bernal, Nonato, Ganso, Bernal, Nonato, Ganso, Kevin Serna, Everaldo e Keno. Então, vamos lá, Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Santos, Léo Jensen, Bernal, Nonato, Ganso, Kevin Serna,
Everaldo, né, o Ever e o Keno. E aí eu trocaria o Ganso, que ainda não está bem, testaria o Lescano. Pode ser que no segundo tempo ele faça isso, porque o Ganso ainda acho que ainda não está em condições de jogar o tempo todo. Eu queria ver o Lescano jogar um jogo assim, desde o início. E aí ele normalmente entra no final, mas eu queria ver ele desde o início. E botava pra jogar o Ganso no segundo tempo, depois dos 20, 25 minutos do segundo tempo. Mas talvez seja melhor botar do início, porque aí se ele sentir o cansaço, aí pode trocar no intervalo, até antes do intervalo. Esse time hoje vai jogar o Fluminense vai jogar hoje pela Sul-Americana, né? Vai jogar, peraí que vai jogar hoje pela Sul-Americana com a transmissão do Panathinaikos, às 9h30 da noite. Não vai ser transmissão pela Globo, não. Vai ser pela Panathinaikos. Então TV paga, né? Então para vocês assistirem tem que pagar a TV. Desculpa, eu estava sabendo tudo, mas deu branco no nome. Tanto o nome do time quanto do canal. Aí o time, mesmo com esse time reserva, tem a obrigação de ganhar. Porque esse outro time é muito fraco. Mesmo ele jogando contra o outro time da chave, em sua casa, com altitude de mais de 3.000 metros, ele empatou. E ele estava perdendo, empatou no finalzinho. Aí São José, o time é São José. E o time é São José. O São José, o jogo dele é numa altitude mais é o time boliviano, né? Com altitude de mais de 3.000 metros. E aí, mesmo assim, ele perdeu pro adversário. E ontem, Gabriel Amaral falou que o Once Caldas ganhou o jogo dele. Ganhou e ficou com 3 pontos. Acho que foi 2-0, está com saldo de 2-0, de 2 gols. Ou seja, na realidade, saldo de 1 gol, né, na frente do Fluminense. Se o Fluminense ganhar hoje, fica com 6, aí fica na frente do Once Caldas. Então, o Renato, ele parte está fazendo certo, poupando alguns jogadores que normalmente têm mais desgaste, que jogam mais, como o Arias, o Cano, até o Canobi, que se dedica muito também na marcação. Mas acredito, no vídeo do Gabriel Amaral não foi falado, mas acredito que os titulares estejam da reserva para qualquer coisa entrar e ajudar. Eu queria ver o Lescano, queria ver o Lavega jogar. Vamos ver se de repente o Renato Gaúcho coloca no segundo tempo. Dependendo se o Fluminense já estiver ganhando bem o jogo, pode ser que bote os meninos para jogar. Esse outro lateral direito, que é o Caio Borges, né? Caio Borges. É bom jogador também, apesar que o melhor é o que jogou ontem pelo Sub-20 do Fluminense contra o Bragantino, que lá no campo do Bragantino empataram de 1-1. O time desse Sub-20 eu não acho que é ruim, mas tem jogado mal. Tanto é que o Rômulo foi demitido e no jogo de ontem foi o treinador do Sub-17 que foi promovido. Então, e o Sub-17 fazia uma bela campanha, estava fazendo uma bela campanha. Então vamos ver se o primeiro jogo dele com o Sub-20, se ele consegue melhorar a equipe Sub-20. Porque ultimamente
Tem tido times fracos, que o Sub-17 quando brilha, já vai direto pro profissional, por ficar treinando lá. Então o Sub-20 normalmente é fraco. Mas esse time Sub-20, eu vi o primeiro jogo na Ilha do Governador, vi em casa, pela televisão. Na Ilha do Governador contra o Atlético Mineiro, o Fluminense ganhou bem do Atlético, jogou muito bem, marcava em cima. Podia ter feito, ganhou, acho que foi 2-1. Podia ter feito muito mais gols. No segundo tempo recuou, deixou o Atlético Mineiro vir para cima. Aí tomou, acho que um gol, acabou 2-1 o jogo. Mas o time tem alguns jogadores bons, só que fica revezando, né? Uma parte vai profissional, que é o correto, e outra parte fica disputando o brasileiro. E o brasileiro, eu acho que são os 8 primeiro colocado que segue para outra fase. E o Fluminense eu acho que está como lanterna ou vice-lanterna nesse momento. Eu acho que parece que tem até rebaixamento nesse brasileiro agora. Vamos ter que movimentar isso aí para ver se o time Sub-20 melhora, apesar que o principal é o time do Fluminense principal, né? É profissional. Mas aí hoje o jogo é pela Panathinaikos, qual é o nome do canal, rapaz? Eu sei esse canal. Me desculpe realmente que estou com mal de parte, é por isso também que eu estou fazendo esse canal e pedindo para vocês colaborarem comigo, que eu estou esquecendo as coisas, até o remédio eu esqueço se já tomei, se não tomei, eu estou ficando até meio estressado por isso. Mas aí o jogo é às 9h30, tá pior que eu sei o nome do canal, às vezes eu vejo o jogo lá. Aí às 9h30, então não é todo mundo que pode assistir lá, né, que é um canal pago. E já estou ansioso, nem dormi legal essa noite pensando no jogo. Espero que o Fluminense, mesmo com o time reserva, faça um grande jogo, que já vai ter mais treinamento do Renato, né, que tiveram 2 dias na semana passada e agora 2 dias para fazer esse jogo. Então já são 4 dias de treinamento. E domingo no Maracanã vai ter Fluminense e Santos. Eu acho que é às 16. Não, eu acho que é às 16 horas. O horário do Flamengo mudou, né? Parece que vai passar a televisão, vai ser às 17h30 no sábado. No sábado? Não, esse agora é domingo. Vai ser domingo às 17h30 que vai passar. Mas o do Fluminense é domingo no Maracanã. O Flamengo vai jogar fora. Então, vamos aguardar o jogo hoje à noite, ansiosamente. Até 9h30 ainda falta muito tempo. Se tiver mais alguma notícia, eu venho aqui falar com vocês. Sobre a SAF, ninguém falou mais nada. Morreu o assunto com a contratação do Renato Gaúcho, que é o nosso treinador, que já mudou o ambiente do Fluminense, os jogadores. Se vocês verem na Flu TV, os treinamentos estão muito mais alegres, com muito mais vontade, determinação. Só que eu acho que continua fazendo rachão, né? Isso é que eu gosto, tem que ser treino tático, para treinar jogadas ensaiadas. Isso eu acho que é a única coisa ruim do Renato Gaúcho, todo o tempo dele de treinador é isso. No resto ele é perfeito. Como é que se diz? Para comandar o ambiente, administrar o grupo, ele é um gestor de grupo, ele é muito bom mesmo. Brinca, chama a atenção quando tem que chamar, numa boa, sem criar caso. Faz carinho quando tem que fazer, fala para os jogadores quando tem que falar durante o jogo, chega e fala numa boa. Agora, eu só vi uma vez quando ele era do Vasco, cara, ele dá um esporro no jogador que ele estava querendo que fizesse uma coisa, o cara não fazia, ele deu um esporro no cara para o cara fazer o troço, o cara não fez, ele tirou o cara na hora.
Eu não sei se era o Valdir Papel, um negócio desse. Aí tirou, substituiu o cara saiu e ele discutindo, o cara chamou a atenção do cara. Depois eu acho que ele melhorou na gestão de grupo e nunca mais vi ele fazer isso não. Pelo contrário, ele quando vê que o jogador está sendo xingado, vaiado pela torcida, às vezes até pela imprensa, ele discute com a imprensa para poder chamar atenção para ele e o pessoal esqueceu o jogador. Mas é isso aí, vamos aguardar. Hoje, antes do jogo, desculpa aí novamente. Hoje, antes do jogo do time profissional pela Sul-Americana, contra o São José, vai ter às 6h30 no Maracanãzinho o jogo do feminino do Fluminense, no vôlei, Fluminense e César. Quem ganhar esse jogo vai para a semifinal, é o terceiro jogo. O César ganhou lá em São Paulo o primeiro jogo por 3-0, o Fluminense devolveu para cá aqui na Hebraica, ganhou por 3-0. Aí esse hoje, 6h30, no caso é o tira-teima, né? Quem ganhar se classifica para a semifinal. Lugar que o vôlei feminino nunca chegou e tem chance de chegar. O Fluminense jogou várias partidas contra o César esse ano, perdeu todas. Aí esse segundo jogo agora da quarta de final ele ganhou. Então vamos ver se o último ele ganha também hoje. Quem for com a camisa, com a armadura tricolor, ou tiver o ingresso também, mas aí tem que estar com a camisa do Fluminense. Tendo o ingresso para a partida do futebol depois, pode entrar lá no Maracanãzinho e assistir de graça, mas esse cheguem cedo porque tem um limite de pessoas, né, de torcedores no Maracanãzinho. Ele não é igual ao Maracanã, é menor, é grande em relação aos outros estádios de vôlei, mas em relação ao Maracanã é bem menor. Então, você chegando cedo lá, você pode assistir e torcer, dar uma força para o nosso time de vôlei, que está fazendo um papel muito bonito no Campeonato Brasileiro de Vôlei. Então vamos lá, vamos torcer, não paga nada. Quem for o jogo do profissional do Fluminense, passa lá antes, 6h30, ver. Antigamente, na minha época, eu estou com 63, a gente ia cedo porque tinha a preliminar, né? Às vezes era o Fluminense Sub-20, era o time de aspirante, antes do jogo profissional. Então você ficava esperando ali, aí não ficava ansioso, triste para o tempo passar, porque você via um outro jogo, aí quando eu via, o tempo já tinha passado, já estava na hora do time profissional. Então, quem for lá, o Maracanãzinho é ali mesmo, no Complexo Maracanã, vocês cheguem lá, assistem um jogo de vôlei, dê uma força para o Fluminense, para as meninas do vôlei, que elas merecem, estão fazendo uma bela campanha, e de graça, não precisa pagar, desde que esteja com a armadura do Fluminense, ou então que vá assistir o jogo do Fluminense depois. Vamos lá, vamos torcer, rodada dupla, vôlei feminino do Fluminense e futebol masculino do Fluminense. Vamos torcer por 2 vitórias hoje, e as meninas continuarem dando show depois, se Deus quiser, na semifinal, e o Fluminense masculino ganhar hoje de goleada o São José. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Se eu tiver mais alguma notícia antes do jogo, eu venho aqui para falar, senão amanhã eu tento conversar com você. Fiquem com Deus, que Deus abençoe nossa vida. E não se esqueçam de fazer o Pix e se inscrever e dar o like aí no canal. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.